Então, pessoal, vou fazer um exercício aqui com vocês. Imagina vocês chegando no aeroporto em tempo de pandemia, com toda a sua família em mudança para Portugal, e na hora do embarque vocês descobrem que só o detentor do visto vai poder viajar. Seria muito frustrante, né? Meu nome é Giovanna Oliveira, da Oliveira Imóveis, e aqui no Portugal em Minutos a gente vai explicar hoje um pouquinho de como cortar esse problema na raiz e com isso vir para Portugal com segurança. Bora para a vinheta. Então, pessoal, o que é o visto D6? Ele é um visto dado pelo CEF para o reagrupamento familiar de quem já tem uma pessoa aqui, um membro da família com título de residência, ou que já esteja aqui legalizado pelo processo, né, do seu visto que também chegou aqui no país. Ele vai fazer com que o processo de chegada da família seja desmembrado. Antes da pandemia, podia vir o detentor do visto e todos os seus reagrupados, né, os familiares, que não havia problema. Por lei, por regra, eles poderiam vir desde que fosse com passagem de volta e tudo mais, porque eles estavam vindo na condição de turismo e estando aqui, eles pediriam o visto, né, o reagrupamento e com isso fazer, né, ganhar a autorização de residência. Mas em tempos de pandemia, o que a gente tem observado é que as fronteiras estão ficando cada vez mais atenciosa a todos os cidadãos que tentam entrar na União Europeia. E aqueles que não têm visto realmente estão passando por muita dificuldade para conseguir entrar. E com isso, uma alternativa que até então não era muito falada, você pesquisa na internet sobre visto D6, basicamente só vem os sites oficiais falando a respeito, é muita pouca matéria sobre ele. Você vê que é um visto que facilita a sua entrada. Por quê? Porque você está vindo também documentado, você tem autorização para entrar aqui em Portugal, aqui na União Europeia. O problema é que, como eu disse, ele vai desmembrar a família. Primeiro tem que estar aqui já o detentor do visto original, seja D2, seja D1, D3, D4 ou D7. Ele tem que estar aqui. E ele estando aqui, ele vai dar um requerimento no CEF de que ele quer trazer a família dele para cá. Então, automaticamente, o CEF vai, de posse desse requerimento, averiguar a condição da família de vir aqui para Portugal fazer o reagrupamento junto do detentor da autorização de residência. E após deferimento desse pedido, o proprietário do visto pode encaminhar a notícia para os familiares darem entrada no processo no consulado. Ou seja, num processo normal de visto, seja ele D3, D2, D7, D1, D4, a pessoa vai diretamente no consulado e pede o visto. Ah, eu quero o visto D2 porque eu vou lá para uma empresa, eu quero o visto D1 porque eu estou com um contrato de trabalho, eu quero um D3 porque eu sou um profissional altamente qualificado, estou indo lá para trabalhar também já com uma carta, ou então está aqui minha inscrição na faculdade, eu vou como D4 como estudante, está aqui minha aposentadoria, eu vou como D7. E aí o consulado vai tratar aquele pedido junto com a VFS, junto com o CEF, com o governo português de uma forma geral. No caso do reagrupamento, não. No caso do reagrupamento, o visto D6, primeiro o titular do visto já estando em Portugal, ele vai fazer o processo de ir no CEF, pedir o reagrupamento da família com requerimento e a partir daí o CEF analisar se aprova ou não a vinda dos familiares pelo visto D6. Aprovando, com essa aprovação, os familiares vêm no consulado
remete o restante da documentação e aí tem a aprovação para migrar para Portugal. Esse processo em si é um pouquinho mais lento, um pouquinho mais burocrático? Sim, é. Mas ele evita contratempos muito piores em tempos de pandemia, que é o familiar chegar no aeroporto junto com o detentor do visto e a partir daí não conseguir entrar. Isso é um problema que pode ser real e muito complicado, porque joga por terra todo o seu planejamento financeiro, o planejamento de vida, né? O dinheiro acaba que é o de menos, né? Acaba que é um pormenor na situação. Mas todo o planejamento da viagem, a expectativa, vindo com família, tem filhos, às vezes filhos pequenininhos, é tudo muito desgastante. Então, é um processo que vale a pena pensar sobre ele, é muito pouco utilizado, mas que pode, a partir de agora em diante, durante talvez um bom tempo por causa da pandemia, ser um recurso valiosíssimo para quem quer vir para Portugal. Porque aí vem o detentor do visto, ele estando aqui, ele automaticamente já dá entrada no pedido do D6 e a partir daí a família vem depois com total segurança. É um processo simples, onde vai ter que apresentar no pedido, no CEF, o detentor do visto original, os comprovantes de meio de subsistência, de alojamento, imposto de renda, para mostrar que ele suporta, né, trazer a família dele. Mas é algo sem problema nenhum, porque a vinda já foi toda programada, né? Então ele já sabe que ele aguenta. Então é somente a parte burocrática mesmo. Todo o documento que ele apresentar numa entrevista para o CEF, ele apresenta antes, nada demais. Então ele já vai estar todo documentado, apresenta para o CEF esse requerimento e automaticamente ganha o direito de trazer a família, o que traz muita comodidade na chegada com segurança. Então é um processo de visto muito pouco falado, você praticamente não acha informação sobre isso, mas que pode vir a tornar uma forma quase que obrigatória para vir para a Europa, pelo menos durante o restante de 2020, se bobear. A gente não está tendo informações constantes do governo daqui de Portugal, ou até mesmo da Europa, sobre as fronteiras. Fala sobre abrir e tudo mais, que tudo vai voltar, mas a gente está vendo uma segunda onda que pode ser desencadeada lá na China. Aqui a gente vê muita notícia falando que pode estar para chegar uma segunda onda e o bicho pegar de novo, digamos assim. Então todo cuidado no seu planejamento, e é algo que o Giovanni sempre fala, né? A gente sempre está aqui batendo nessa bandeira de planejar, se planejar, se planejar, porque é isso que vai determinar o seu sucesso aqui, seja como estudante, seja como empresário, seja como funcionário, é indiferente. O seu sucesso em Portugal depende de um bom planejamento. E é a falta dele que muitas vezes estraga os planos de todo mundo. Então, e olha lá que tem gente que com planejamento ainda, infelizmente, também dá errado. E é triste ver isso acontecer. Então, eu quis gravar esse vídeo falando do D6. Eu procurei muita matéria em cima dele e não me lembro de ter visto um vídeo bem específico sobre ele. Vi muito pouco material, para falar a verdade. E eu acredito que pode ser um visto que vai ser muito necessário para passar segurança. Ele é um visto que, se fosse ser levado na risca, já era para ser exigido há muito tempo. Igual o consulado há um tempo atrás veio com a questão da necessidade do arrendamento para comprovar alojamento, a necessidade dos 12 meses já depositados em conta bancária para também comprovar o mês de subsistência. O visto D6 era a mesma coisa. Se o consulado quisesse, se o CEF quisesse, ele já era exigido. Mas como sabe que a pessoa vem com o detentor do visto e chegando aqui vai pedir o agrupamento,
nunca se teve essa questão, até porque o visto D6 também pode ser solicitado já estando em Portugal. Então, é uma forma de também requerer ele. Mas, acredito eu que ele pode ser uma salvação para o planejamento de todo mundo, porque ao invés de correr um risco de tentar embarcar em conjunto e não conseguir, já vai todo mundo, né? Todo mundo depois já consegue ter o visto. O detentor do visto inicial chega, depois vem a família também, toda ela com os passaportes carimbados com o visto D6. Então, é uma atualização que eu acho que pode ser bem-vinda no processo. Eu não estou falando, eu quero deixar isso bem claro, que eu não estou falando em nome de nenhum órgão, não tenho nenhuma informação confidencial, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu estou falando justamente sobre um processo que vai facilitar a entrada sem nenhum pormenor, sem nenhum risco. Pode passar a ser algo muito extremamente necessário ou pode ser algo que realmente não vai vingar. Mas é algo que vocês já podem ficar atentos e pesquisar mais a respeito, porque pode ser um pulo do gato para não ver o seu planejamento deitar por terra e ver eles correr em águas correntes, digamos assim, né? Então, eu queria deixar isso como uma informação. Espero ter passado ela com clareza, com transparência. Queria deixar, então, um muito obrigado a todos. Desejar uma ótima semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau.